Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foi chamado a ser um povo santo da sua graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética, sempre trazendo a boa apologética, sempre trazendo a instrução da fé, da nossa fé. E hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, nós vamos falar de algo extraordinário. Talvez quem acompanha o nosso apostolado já viu muitas vezes, desde o começo, desde o início. Eu já trouxe muito e agora nós vamos ver mais ainda, tá certo? É isso aí, mais ainda. Já meta o dedo no like, já se inscreva no nosso canal, já compartilhe para quem é católico, tá certo? E para quem quer nos ajudar, aqui ao nosso lado está o Pix, é Pentecostes, a chave Pix, pentecostesfabio1@gmail.com. Nos ajude enquanto você puder. Nós estamos trazendo, você está vendo que a gente está trazendo vários vídeos, porque vocês estão nos ajudando, nos dando essa manutenção, nos dando essa ajuda para manter esses canais ativos, tá certo? Trazendo a boa apologética. E eu quero trazer hoje alguns versículos sobre a missa na Bíblia, tá certo? Vem comigo, dá meu dedo no like. Aprenda sobre o livro Bíblia Sagrada, que ele é 100% católico. Olha só. Versículos como 1 Coríntios 10:16, que diz: o cálice da bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partemos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, 1 Coríntios 10:6, eu fiz aqui esse breve, porque aqui é maior para mim ler, né? A minha vista já não está tão boa, então aqui fica negrito e maior para a gente ler aqui no tablet, tá certo? Versículos bíblicos. Poderia trazer na Bíblia, mas aqui é melhor. Vamos continuar. Por exemplo, no versículo 27, de modo que qualquer que comer ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Para isso existe o versículo 28, que nos convida a mim e a você a confissão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, ou beba do cálice. Porque quem come ou bebe do cálice do Senhor, indignamente, come e bebe a sua própria condenação. Cabe aí o discernimento. Temos que examinar-se o homem a si mesmo, a igreja nos dá um exame de consciência para examinarmos, nos arrependermos e buscar um sacerdote para receber o perdão da igreja pelos nossos pecados, porque o Senhor deu autoridade à igreja, nos perdoa o pecado lá em João capítulo 10, versículo 21 a 23, quando o próprio Senhor da vida ressuscitou. Acho impressionante que chega aqueles perseguidores da verdade e diz assim: olha, não tinha nenhum padre lá na cruz para o ladrão Dimas se confessar. Não, e Jesus já disse: olha, não estarás comigo no paraíso. Esquece que isso aí foi antes de Jesus instituir a confissão. Isso aí foi antes da morte de Cristo. E a confissão é instituída depois da morte de Cristo, quando ele ressuscita. João capítulo 20, versículo de 21 a 23. Pois todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, estareis anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Então será proclamado essa atualização do sacrifício do Calvário, que é a missa. A missa não é um novo sacrifício, é atualizando aquele sacrifício de Cristo do Calvário. Eles fazem isto em memória de mim, fazer isto. E aqui diz, né, 1 Coríntios 11:26, fazer até que ele venha. Em Atos 2:22 diz: e perseveravam eles na doutrina dos apóstolos e na comunhão, aqui é outra versão, tá? E na comunhão, no partir do pão. A Ave Maria fala, né, na fração do pão. E nas orações. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse versículo de Romanos 12:1 está fazendo referência à Santa Missa. Paulo disse: o que faltou
as tribulações de Cristo completo na minha carne pelo seu corpo, que é a igreja, Colossenses 1:24, certo? Então, para termos um melhor entendimento sobre o culto sacrificial de Cristo. Onde se acha 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, reunido para a fração do pão, para a celebração do santo sacrifício, a Santa Missa. 18, Mateus 18:20. Esses dias eu, numa santa celebração, né, um padre teologista disse que a missa é importante, mas não é mais importante que ajudar o próximo. Nada é que nem a missa. A missa é a centralidade da fé. É amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento. É a Santa Missa. E o próximo a si mesmo é fazer as coisas ao próximo. Em segundo plano, em segundo lugar. O primeiro mandamento, Mateus 22, Mateus versículo 34, amar a Deus sobre todas as coisas, que é, né, a Santa Missa. Até sabem, mas querem desvirtuar o povo. Depois ficam chateados porque as igrejas estão vazias, o povo está indo embora para as seitas, para outros lugares, né? Eles mesmos ensinam que a missa, desvalorizam a missa, depois fica reclamando que o povo não vai à missa. Né? É aquela velha questão, com todo respeito, macaco da fé do rabo. Né? Vamos falar agora um pouco, meus amigos, dessa transubstanciação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. Vamos lá, acompanhar alguns versos. Jesus respondeu-lhes, em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Mandai vosso Espírito Santo, vem do céu, para que estas ofertas se mudem no corpo e no sangue de Cristo, né? Transubstanciação, olha só. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, veja. E aquele que crê em mim jamais terá sede. João 6:31 a 35. Né? São versículos atribuídos aqui à transubstanciação. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Veja, aí está. Vida eterna, o pão da vida. Os versículos nós estamos pegando aqui. João 6:46 a 51, tá? Essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo, como pode este homem dar-nos comer sua carne? Então Jesus lhes disse, em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis o quê? Não tereis o quê? A vida em vós mesmos. Então, a substanciação. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue verdadeiramente bebida. João 6:52 a 55. Só vai pegar aí os versículos até o 55 que você vai ver. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Às vezes as pessoas dizem, como eu queria que o Senhor permanecesse, como Jesus estivesse em mim. Não é? Paulo disse, já não sou mais que vive, é Cristo que vive em mim. Porque Paulo era um eucaristizado, um homem da Eucaristia, um homem, não é, que se alimentava. Veja, Paulo no capítulo 10, capítulo 11, está falando da Eucaristia, a igreja de Coríntios. Então, veja, um homem eucaristizado, ele é capaz de dizer isso, com toda certeza o é. Não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu sempre ensino esse versículo 57 de João 6. Quer que sua vida, Jesus more em você, templo vivo do Senhor? Na Eucaristia é cumprida essa promessa. Ó. Veja o que diz. Quem come da minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Aí está explicado, meu filho. Como Jesus já não sei mais você, mas Cristo em você. Comendo a carne de Jesus, se alimentando de Jesus. E só uma igreja, a dele, que ele fundou, dá a sua carne. Só ela tem essa autoridade. Por isso também só ela crê. Essas outras que nasceram de homens, tudo que veio de homens, doutrinas, essas outras doutrinas, essas outras igrejas, que veio de homens fundaram, lá é símbolo, é representação, eles mesmos se assumem isso, e tem razão. Só é carne viva de Cristo, sangue vivo de Cristo, na igreja que ele fundou. Una Santa Católica, sempre apostólica, que veio
a sucessão dos apóstolos. Pois é, meus irmãos. Nisso eles têm razão. Lá não tem carne de sangue, Cristo, nem pão. É símbolo. Por lá eu andei, procurei e não encontrei nada. E eu tive que voltar para a igreja de Cristo, porque era ali onde tinha a carne de sangue de Cristo. Eu encontrei nesse capítulo como viver em Cristo em mim e eu nele. Estudar. Por que Paulo disse, já não sou mais que vive, é Cristo que vive em mim? Ninguém fala isso. Porque era um homem eucaristizado. E só se cumpre na Eucaristia e nem mais outro braço, outro caminho, entendeu? É só na Eucaristia. Tá aqui, lê o versículo 57. Se não entender, problema seu. Mas a Bíblia é clara para nós. Né? Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Comunhão forte com o Senhor. Comunhão verdadeira com Jesus, através da carne e do sangue do Senhor. Não de símbolo, nem de representação, que isso não vale nada. Não é? Olha, este é o pão que desceu do céu. Não como o maná, ó, o pão que desceu do céu, esse é o verdadeiro, o pão vivo que é dado pela igreja de Cristo. Agora vamos ver o que é dado pelos outros. Olha, o próprio Jesus fala, o que é dado pelos outros, ó, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. O que é dado pelos outros é símbolo. O que é dado pelas seitas é símbolo. É pão comum. Vai morrer. E essa morte aqui quer dizer o quê? Não será salvo, porque nós só vamos entrar na vida eterna através da carne do sangue de Cristo. Isso está claro no versículo 54. Que como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna. Eu vou ressuscitar no outro dia. Na carne do sangue de Cristo. Não é que como símbolo, que como representação tem a vida eterna. Jesus não disse isso. Em nenhum canto aqui Jesus falou em símbolo. Né? Foram as seitas que inventaram isso. Tá certo? Para desvirtuar os verdadeiros discípulos da verdade. É uma verdade, não existe duas. Então, aqui está o pão verdadeiro, o que não é símbolo, e o maná, que é símbolo. Símbolo do pão verdadeiro. Então, o símbolo, os pais comeram o maná e morreram. Quer dizer, comeram a representação, comeram o símbolo e morreram. Não salvo. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram, isso é muito duro. Quem pode admitir? Aí está. Quem pode admitir? Esses caras dizem que são canibais. Não é isso que chamam conosco? Esses caras são canibais. Comem direto a carne de Jesus e o sangue dele. E bebem o sangue dele. É assim que chamam conosco. Por não entender e nem compreender um mistério tão grande como esse. Porque não é para todos. Convenhamos, o próprio Evangelho diz que não é para todos. Pois é. Vamos continuar. Isso é muito duro. Quem pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam, murmuram contra a carne do sangue de Cristo. Até hoje. Por isso perguntou-lhes, isso vos escandaliza? Pois é. O que será quando vês o filho do homem voltar para o lugar que estava antes? Isso aí pode pegar de João 6, 51 a 62, tá? E tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhes dizendo, transubstanciação. Na hora que ele pega parte e dá, já acontece a mudança da substância. Isto é o meu corpo, já é corpo. Veja, pão. Jesus tomou o quê? Um pão. Mas acontece um milagre, a oração da epíclise, e depois quando ele eleva, quando está elevando, diz que a Bíblia diz que ele pegou o pão. Quando ele pegou o pão, que foi elevando, transformou-se, transubstanciou, ai Senhor, nas suas mãos, o pão transformou em sua carne. Veja, ó, outra vez. Jesus tomou o pão, depois de ter dado graças, aí que está a oração da epíclise, né? Partiu e deu-lhes dizendo, isto é o meu corpo. Aí está. Já é corpo de Cristo. O pão se transformou. Visivelmente você continua vendo pão. Mas é a carne de Cristo, não é símbolo nem representação. Que é dado por vós, que é dado pela igreja dele. Fazer isto em memória de mim. Fazer isto. Semelhante, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22, 19 a 20. Certo?
E aí nós vamos ver vários aqui também, ainda voltando lá em Coríntios, tá? Em Coríntios, você pode pegar para o vídeo não ficar muito longo, já vai longo. 1 Coríntios 11, 23 a 25. Você pode ver também 1 Coríntios 10, 16, tá certo? 2 Coríntios, é, 1 Coríntios 11, 27. A missa, renovação do sacrifício de Cristo, mas um vídeo vai ficar muito longe, tem aqui, ó. Sacrifício de Cristo é nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Cristo, feito de uma vez para sempre. Hebreus 10, 10. Hebreus 10, 10. Hebreus capítulo 10, versículo 20 e 21. Certo? Hebreus 7, 25. Então, assim, você pode encontrar várias passagens. Tem muita coisa que tem na Sagrada Escritura falando sobre a nossa fé. Mas o vídeo já vai com 15 minutos, tá certo? Ali estou vendo já 16 minutos, com os cortes que eu vou dar. Vai ficar em cerca de ou passar um pouco de 15. Tá certo, meus amigos? Se inscreva no canal, dê aí uma força para nós. A Bíblia é um livro 100% católico. Bote isso de uma vez em sua cabeça. Tá certo? Carregaram ela, castraram ela, modificaram ela, para dizer que são os donos da Bíblia. Nasceu da igreja, da tradição, com São Jerônimo no ano 382, e isso ninguém pode mudar. Tá certo? Deus abençoe vocês. Até a próxima vez, se Deus quiser. Salve Roma! Salve Maria Imaculada, sempre virgem.